Beleza, galera? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre história do Amapá. E como nós estamos seguindo uma certa ordem cronológica, nós vamos iniciar agora o estudo sobre a União Ibérica, tá? União Ibérica. Então veja, esse assunto nós vamos estudar ele em três encontros. Nós vamos estudar a União Ibérica, o início, o transcorrer dela e o final da União Ibérica. É um assunto que é bastante cobrado esse período aí em concurso e muito cobrado aí na história do Amapá, certo? Então vamos lá. É... O que é cobrado da União Ibérica são coisas bem pontuais e estão geralmente relacionados à questão do bandeirantismo, nós vamos ver isso, e também a questão das posses das terras por Portugal. Mas nós vamos também fazer um estudo aqui, contextualizar esse assunto. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que é essa União Ibérica, né? Então, lá na Europa, você tem uma península, que é a Península Ibérica, que é uma pontazinha aqui, ó, do continente. Tá vendo aqui em cima? Uma ponta do continente formando uma península que tem dois países, a Espanha e Portugal. Então, nessa perninha do continente tem dois países. Essa perninha, por isso que se chama de península, né? Essa perninha ali do continente. E tem dois países, Portugal e Espanha. Então, nessa península aí. E teve um período que esses dois países foram governados pelo mesmo rei, né? Então, como essa península é península ibérica, nesse período aí, fala-se que o governo foi uma união ibérica. Então, quando foi que os dois países foram governados pelo mesmo rei, né? Tiveram os mesmos governantes ali, entre 1580 e 1640. Então, pessoal, a União Ibérica, e aí isso aí, começa aí, é importante isso aí, você saber esses marcos, certo? Que a União Ibérica começou em 1580 e vai até 1640. A Marcela Vasconcelos perguntou se está gravando. Está gravando no YouTube, tá, pessoal? E aí depois eu posso passar esse link aqui para vocês também. Vamos lá. Então, a primeira coisa é você saber esse período e você contextualizar isso, certo? Nós estamos falando de um período em que os dois reinos tiveram o mesmo governante. Vamos um pouquinho de história. Olha só. A União Ibérica, então, é a união das duas coroas. Quais coroas? A espanhola e a portuguesa. Essas duas coroas, sob o comando espanhol de Filipe II, foi quando começou, tá? Então, o que aconteceu? Olha só. Você tinha o rei de Portugal, era Dom Sebastião, certo? Então veja, antes da União Ibérica, quem era que governava Portugal? Dom Sebastião. Ele era o rei de Portugal, certo? Só que em 1578 ele morreu numa batalha lá em Marrocos, na África, que foi a Batalha dos Três Reis. A gente não precisa ficar focando nisso aí não, que isso não vai ser cobrado no seu concurso. É só para você entender. Estava tendo ali a batalha em Marrocos, Batalha dos Três Reis, e o rei de Portugal morreu ali naquela batalha, Dom Sebastião, em 1578. Quando ele morreu, assumiu o cardeal Dom Henrique, que era um tio-avô dele. Assumiu ali. E esse Dom Henrique, né, esse cardeal, ele morreu em 1580.
Então veja que quando Dom Sebastião morreu, ele já não tinha ali uma linha natural, né? Os filhos, tudo, para assumir. Então o que já assumiu já foi um tio-avô, que foi o Dom Henrique. E quando o Dom Henrique morreu, em 1580, aí não tinha herdeiro ali é, em Portugal. Né? Não tinha um herdeiro ali em Portugal, mas tinha um herdeiro distante, que era o rei da Espanha. Né? Então veja, o rei da Espanha, que era um parente distante do rei de Portugal, ele assumiu o comando de Portugal, tá? Então você teve aqui nesse período que você tinha então o Filipe II, que era o rei da Espanha, ele assume também a coroa portuguesa. Então nesse momento o Filipe II é governante da Espanha e é governante de Portugal, certo? Tranquilo? Entenderam? É só para você entender isso aí, você não precisa decorar, isso é mais cobrado em história geral. Na história do Amapá, você só precisa entender que a partir de 1580 o rei da Espanha passou a ser o mesmo rei de Portugal. É só isso que você precisa levar para sua prova. Então veja bem, Dom Henrique morreu, né, em 1580. Portugal aí, ó, enfrentou uma grave crise sucessória, porque o monarca ele morreu e ele não deixou que não deixou herdeiros diretos, né? Não tinha ali um filho, né? E começou a disputa pelo trono, que chamaram de crise de sucessão, né? Que levou à união dinástica entre a Espanha e Portugal, e essa união ficou conhecida como União Ibérica. E é importante o seguinte, ó, após a morte de Dom Henrique, pessoal, surgiram vários postulantes para assumir o trono de Portugal. Quais eram os principais postulantes, ó? Dona Catarina, Duquesa, né? Dom Antônio de Castro e o Filipe II, que era o rei da Espanha. Então esse daqui tinham outros nomes. Esses nomes aqui eram os nomes mais fortes que estavam ali lutando para tomar o poder de Portugal, né? Assumir o comando ali, assumir ali a sucessão, certo? E ficou aqui com o Filipe II, rei da Espanha. Então você tinha ali uma dinastia, né? Uma dinastia em Portugal, que era a dinastia de Avis. E como o Filipe II vai assumir agora, você passa a ter uma nova dinastia, que é a dinastia do Filipe II, que é a dinastia de Habsburgo, certo? Que é uma dinastia filipina, por causa de Filipe, né? Que era o nome do rei. Tranquilo? Então, o que você tem que levar para sua prova é que não foi uma coisa tão tranquila, né, pessoal? Teve uma crise de sucessão ali. Como não tinha herdeiro direto e todo mundo queria assumir o trono, várias pessoas ali querendo assumir o trono, teve toda uma questão ali política nos bastidores para que se conseguisse ali a maioria, né? E assumisse ali o trono. Né? Então você tem aí Filipe II, que é o rei da Espanha, assumindo o trono de Portugal. Certo? E aí nós vamos ver uma questãozinha tranquila para ver se você está conseguindo compreender esse assunto aí. Olha aí, 10 segundos para a gente resolver essa questão aí.
E aí, galera, qual é a resposta dessa questão aí? Vamos lá? Olha só, ele falou o seguinte, ó. Esse período da união das coroas ibéricas foi um período que o rei da Espanha morreu? Certo ou errado? E aí, pessoal? Na União Ibérica, quem morreu foi o rei de Portugal ou foi o rei da Espanha? Rei de Portugal. O rei de Portugal, né? Então você já tem que eliminar isso aqui, ó. Um período em que as coroas portuguesa e espanhola se uniram para guerrear contra a igreja? Isso é errado. Então, um período em que o rei de Portugal morreu e ele não deixou herdeiro e o trono português foi assumido então pelo rei espanhol, Rei espanhol. certo? Então nós temos ali o nosso gabarito. Outra questãozinha aí, ó. Mais 10 segundos para você resolver isso aí, ó. Essa questão fala o seguinte, pessoal, ó. Acerca da história mundial, marca a alternativa correta. A União Ibérica foi a união política e econômica na Península Ibérica de 1580 a 1640. Isso aqui tá certo? Esse período aqui? Correto, né? Resultou da união dinástica, ou interdor dinastia, entre as monarquias de Portugal e Espanha. Ou seja, já temos o nosso gabarito, não é isso? Letra A. Nem precisa a gente perder muito tempo, não. E aí a Marcela Vasconcelos aí já tinha gabaritado ali no mandando. Beleza, olha só. Percebam o seguinte: na Espanha, desde 1580, o rei espanhol, né, vai passar a governar a coroa portuguesa também. Lá na Espanha, qual era o nome do rei? O rei lá na Espanha, ele estava no segundo governo, ele já era o segundo da linhagem dele, ó. Lá na Espanha, ele era chamado de Filipe II. Esse Filipe que assumiu o poder de Portugal, ele era chamado na Espanha de Filipe II. Ele já era o segundo da linhagem dele. Mas como ele estava começando a governar Portugal agora, em Portugal ele era chamado de Filipe I, certo? Então veja, de 1580 até 1640, Portugal foi governado pelo mesmo rei da Espanha. E quantos reis tiveram nesse período, pessoal? Três, ó. Teve o Filipe I, o Filipe II e o Filipe III, certo? Que foi exatamente o Filipe II da Espanha, o terceiro da Espanha e o quarto da Espanha. Ok. Aí veja bem, no período da União Ibérica, nesse período da União Ibérica, o que aconteceu com a América? Porque a América ela não era dividida entre Espanha e Portugal. Vamos para o segundo mapa para você entender. Olha só, você tinha o Tratado de Tordesilha dividindo aqui, ó, a América no meio. Então veja, desse lado aqui era o domínio português, ó.
Do outro lado da linha de Tordesilhas, você tinha o domínio da Espanha, certo? De um lado, um reino era a área de um reino, e do outro lado da linha de Tordesilhas era o lado do outro reino. Mas olha só, nesse período agora do Tratado da União Ibérica, o reino é o mesmo. Não tem mais agora o reino de Portugal e o reino da Espanha. Eles estão unificados. Então, entenda que durante esse período da União Ibérica, essa linha aí, ela não tem sentido. Ela perde a expressão. Então, durante a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas perde força, né? Então, os portugueses que estavam desse lado aqui, ó, começaram a entrar tranquilamente para o outro lado. Por quê? Porque o governo, o rei era o mesmo, né? Tava tudo sob o comando do mesmo reino. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito cobrado em prova. Então, olha só. No período da União Ibérica, as terras americanas elas foram unificadas sob o mesmo domínio, que é o domínio ibérico, portugueses e espanhóis, onde o Tratado de Tordesilhas foi sendo desconsiderado. E ele foi sendo desconsiderado pelo avanço das explorações portuguesas. Começaram a avançar para o oeste, ó, né? Principalmente através do bandeirantismo. Ou seja, eles começaram a avançar, pessoal, para o Brasil Central e para a Amazônia Ocidental. Então, vamos voltar aqui para nosso mapinha. Para cá mesmo aqui, ó. Imagina o Brasil aqui, ó. Imagina o Brasil assim mais ou menos. Certo? Aqui, ó, você tinha a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Durante esse período aí, como essa linha foi desconsiderada, porque de um lado tu tem Portugal, do outro lado tu tem Espanha, mas eles têm o mesmo governo agora. Então eles começaram a avançar para o Brasil Central, para cá, ó, pro centro do Brasil, e também para cá, ó, para a Amazônia, né? Que é a Amazônia Ocidental. Ok? Então veja que aqui está marcando, ó, o avanço das colônias portuguesas. Eles começaram a avançar para o interior do Brasil, tá? E para a Amazônia Ocidental. Perceba que o Amapá estava do lado das terras espanholas. Com esse final aqui, essa desconsideração da linha de Tordesilhas, né? Portugal também começou a avançar com mais força aí para a nossa região aqui do Amapá. Só para vocês lembrarem, já que nós estamos numa sequência cronológica, que em 1612, e aí é lá na história do Brasil, né? Você tem a invasão francesa. Os franceses invadiram o Maranhão em 1612. Lembrando que nós estamos no período agora da União Ibérica, que começou em 1580. Começou em 1580 e vai até 1640. Então, 1612 está dentro desse período aqui da União Ibérica. Então, foi durante o período da União Ibérica que a França invadiu o Maranhão, certo? E em 1616, como estava tendo muitas invasões, começou também a haver uma preocupação muito grande, né, de fundação de vários fortes. E 1616 é importante para a gente, porque houve a fundação do Forte do Presépio em Belém. Ou seja, na entrada ali, pessoal, da foz do rio Amazonas, né? Você tem ali a fortificação do Presépio, né? O Forte do Presépio. Ok, mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte, é que no que acontecia no período da União Ibérica. Teve aquele movimento dos bandeirantes, né? Os bandeirantes são organizações privadas, não era do governo, que elas recebiam dinheiro para fazer essas explorações, essas expedições. Elas atravancavam, elas iam realmente onde precisavam ir, buscar o que precisassem buscar, tá? Então veja bem, na região norte, o que tinha?
Os bandeirantes na região norte, eles iam em busca de drogas do sertão, né? E também eles foram lá buscando o que, pessoal? Em missões de apresamento indígena. Nós vamos perceber num comentário mais à frente que os bandeirantes eles iam não só buscar produtos, como chegou uma época que eles precisavam também buscar mão de obra para os colonos. Os colonos pagavam eles para trazer mão de obra. E como a mão de obra começou a ficar muito cara, a mão de obra africana, né, do escravo africano, eles começaram a aprisionar indígenas e trazer para os colonos. Por isso que é chamado de bandeirantismo de aprisionamento. Nós vamos já ver isso aqui. De aprisionamento não, calma aí, deixa eu ver o nome correto aqui. De apresamento, tá? Mas nós vamos ver isso com mais calma. Aí olha só, no Nordeste, você tinha ali no litoral, nós estamos falando aí, pessoal, do que acontecia no período da União Ibérica, tá? Na União Ibérica nós vimos que na região norte, aqui, tinha muita presença do bandeirantismo, né? Tanto buscando drogas do sertão quanto apresamento indígena. Eles vinham aqui, né? Pegar os indígenas e levar para os colonos lá nas fazendas de produção, tá? Ok? Essas fazendas de produção, principalmente onde? No Nordeste. Porque lá no Nordeste tinha uma produção muito grande. Produção de quê? No Nordeste, ó, no litoral, tinha uma produção forte de cana-de-açúcar. E no interior do Nordeste, tinha a expansão da pecuária, né? Que era ali em torno do Rio São Francisco. Então aquela área ali do Rio São Francisco, você tem ali Juazeiro, né? Aquela área ali em torno do Rio São Francisco, Petrolina. Então a pecuária ela torna-se o principal meio econômico do Nordeste. Veja que antes era só cana-de-açúcar e depois começou ali com a pecuária também, né? A pecuária mais no interior do Nordeste e no litoral, né? Ali a cana-de-açúcar. E o Sudoeste? O Sudoeste e o Centro-Oeste, a principal força era exatamente dos bandeirantes. Eles praticamente eram dessa região, tá? Era o forte deles. E no sul, você tinha ali uma colonização e pecuária. Pecuária também forte no sul. Então esse era o desenho econômico do Brasil na época aí da União Ibérica. Certo? Aí olha só, pessoal. Naquela época, os jesuítas, eles usavam mão de obra indígena, sim ou não? O que vocês acham? Então é bom que você entenda que os jesuítas, eles usavam também a mão de obra indígena, pessoal, tá? Isso é muito bom, esse entendimento, que a gente tem entendimento da nossa região aqui. Então, os jesuítas, eles usavam sim. Qual era a mão de obra que eles usavam? A mão de obra indígena, tá? Eles usavam ali a mão de obra indígena. A gente não vai colocar no conceito ali de como escravos, não, né? Mas eles usavam a mão de obra indígena, tá? Ok? Olha só. Eu quero que vocês se liguem nisso aqui, ó. Quando o rei da Espanha veio governar os portugueses, sempre gera aquele milindre, né? Ninguém quer ser governado por outra nação assim do nada. Então, aquela classe dominante de Portugal, né? Ela teve uma resistência para esse novo governo. Então, tiveram o rei Filipe II, ele teve que conversar ali com essas classes governantes
e também se comprometer em não tirar os seus privilégios, manter suas regalias, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram o juramento de tomar, um acordo entre eles. Então o rei Filipe II se comprometeu em respeitar a língua, respeitar a política, a hierarquia militar, as leis e outra coisa aqui, ó, o monopólio do comércio brasileiro. Então Portugal tinha, né, um comércio estabelecido ali com a colônia, né, com o Brasil. E o Filipe II, ele entrou para governar e falou assim, ó, eu vou respeitar esse monopólio de vocês com esse comércio com a colônia brasileira lá, com o Brasil. Então, o juramento de Tomar, ele procurou garantir que a Espanha não alterasse as leis e nem as instituições portuguesas, mantendo ali, ó, a independência do reino português. Certo? Vocês entenderam isso aí? Então você tinha ali a Espanha com o seu rei e Portugal com o seu rei. Certo? O rei de Portugal morre, não deixa herdeiro. O rei da Espanha assume também Portugal. Mas ele assume Portugal e chega para a classe dominante ali e faz um acordo. Olha, eu vou respeitar as leis de vocês, né? Eu vou respeitar os privilégios de vocês. Eu vou respeitar a relação de monopólio que vocês têm com a colônia de vocês lá, né? Com a colônia brasileira, né? O Brasil. Ok? Beleza. Então assim, mas ele impôs algumas coisas, né? Ele fez um acordo, por exemplo, ele estabeleceu ali as ordenações dele, né? As novas ordens dele, que são as ordens filipinas. E antes tinha as ordenações manuelinas. Então ele revogou ela, anulou elas e agora tem as ordenações filipinas, né? Que são exatamente as normas que serão obedecidas ali. Então esse acordo do rei da Espanha com a classe dominante de Portugal é o juramento de Tomar. E quais são os principais pontos? Respeitar a língua portuguesa, respeitar a hierarquia militar, a manutenção do monopólio com a colônia, né, com o Brasil, respeito aos privilégios da monarquia portuguesa, dos costumes, reunião de cortes em Portugal. Então assim, eles não queriam também, toda reunião que tiver do comando, a gente vai ter que reunir lá na Espanha. Não. Quando tiver reunião, né, vai ser em Portugal. Manutenção das leis portuguesas, nomeação de portugueses para cargos de governo e justiça. Então eles não queriam também que o rei da Espanha pegasse todo o comando dele e colocasse só espanhóis. Manutenção do comércio com a Índia e a Guiné. E cunhagem de moeda com símbolos portugueses. Entendeu? Então eles fizeram ali todo um acordo para não perder ali toda a natureza portuguesa, né? Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Aí veja bem, nós estamos aí no período da União Ibérica. O rei Filipe II governa as duas coroas. Faz sentido a gente falar aqui de terras do Portugal, terra da Espanha? Não faz sentido, né? Não faz sentido, pessoal. Nós temos o mesmo governo, é o mesmo rei que comanda os dois lados. Então veja que nesse momento da União Ibérica não tem sentido o tratado aqui de Tordesilhas. Não tem sentido o tratado de Tordesilhas. Certo? Beleza? O que começou a acontecer então? Os portugueses, principalmente através aí, ó, dos bandeirantes,
eles começaram a avançar terreno adentro, ó, ir para o Brasil aqui, ó, central. Começaram a ir aqui para o Brasil central, atrás de riquezas, né? Começaram a ir também, ó, para o coração da Amazônia aqui, né? E aqui, pessoal, começaram a sentir falta de mão de obra, né? Escravos africanos. Começou a ficar muito caro a logística. O que que os colonos queriam? Eles queriam mão de obra. E aí eles começaram a contratar esses bandeirantes aqui, ó, do Sudeste para ir na Amazônia, capturar a mão de obra indígena e trazer para trabalhar nas colônias, né? Então começou a ter todo esse movimento, ok? Que foi o bandeirantismo, né? Que aconteceu aí principalmente no período da União Ibérica. Você está vendo aí, ó. Aconteceu muito durante o período da União Ibérica o bandeirantismo, certo? Então tinha a caça aos indígenas, né? Na região norte principalmente. Também tiveram intenção de mineração, né? E o sertanismo de contrato. Vamos lá. Só para você entender o contexto, eu trouxe aqui um resuminho para você, ó. A Ariane, eu tô vendo aqui que a Ariane, se for o que eu tô pensando, é lá da Vila Brasil, é isso, Ariane? Olha, Ariane, eu demorei 7 horas para chegar na Vila Brasil. Você vai pro Oiapoque, né? Que já é uma viagem, né? Hoje um pouco desgastante por conta da parte que não tem de estrada ali para ir pro Oiapoque, estrada de chão, 100 quilômetros. Depois você pega 7 horas, pessoal, e chega na Vila Brasil. A Ariane falou que a primeira vez que ela foi para lá deu 10 horas. Olha, Ariane, eu vou te fazer um compromisso contigo aqui, ó. Na hora que tu passar, tu vai ter 2 vitórias. A tua aprovação e eu ainda faço um pix de R$ 1.000 pra ti. Pode botar o print aí do meu compromisso contigo aqui, viu? Ariane, eu quero tu em todas as minhas aulas. Eu quero aprovada aí da Vila Brasil, cara. Aí na Vila Brasil. Vamos lá, olha só. Na época, os colonos eles sentiam uma dificuldade de aquisição de escravos africanos. Presta atenção, pessoal, porque estava muito caro essa logística. Não, é daqui para frente. É daqui para frente. Nós estamos falando agora, hoje é 16 de setembro. A Riane já passou de 2, bacana. Bacana, olha só. Olha, nós aprovamos um aluno lá do Bailique também. Eu fui dar aula no Bailique e realmente o Bailique também é longe. Mas pense no paraíso, é chamada Vila Brasil, cara. A Vila Brasil, toda a viagem, né, que você vai ali, é muito lindo aquele lugar lá. É muito bacana. Mas vamos lá. Olha só. Então você tem ali os escravos africanos, né, sendo usado pelos colonos, e o custo logístico para adquirir esses escravos naquela época era muito elevado. Aí o que os colonos começaram a fazer, pessoal? Eles começaram a contratar os bandeirantes para aprisionar os indígenas. Então olha só, na época os colonos sentiram dificuldade na aquisição de escravos africanos, né? Esses escravos africanos eles chegavam ao Brasil através do tráfico negreiro. A lógica mercantilista imposta pela coroa era o uso de escravos negros. Naquela época, essa era a lógica, né? Qual era a lógica mercantilista daquela época? Era o uso do escravo negreiro. Escravos negros ali, principalmente da África. Aproveitando-se da União Ibérica, os chamados bandeirantes ultrapassaram a linha de Tordesilhas a busca de indígenas, né? De índios na época.
Começaram a avançar no Brasil Central e na Amazônia Ocidental. E aí eles faziam o quê? Eles comercializavam esses indígenas com os colonos. Pois o uso da mão de obra indígena se tornou economicamente mais viável, mais barata, né? Beleza. Então, você percebe que um certo momento lá os colonos passaram a usar também a mão de obra indígena, ok? Beleza. Voltando ao nosso ponto, falar sobre o bandeirantismo. Olha só, havia basicamente, pessoal, três modelos de bandeirantismo. O bandeirantismo de apresamento. O que é o de apresamento? Era o bandeirantismo que irá lá aprisionar os indígenas. Eles capturavam os indígenas e comercializavam esses indígenas com os colonos. Esse tipo de bandeirantismo era chamado de apresamento. Existe o bandeirantismo, as bandeiras prospectora, aquelas que buscavam drogas comercializáveis do sertão, né? Produtos ali com valor econômico, e eles comercializavam. Era a prospectora. E havia o chamado sertanismo de contrato. O que é o sertanismo de contrato? Era aquele que tinha o objetivo de defesa, proteção. Então, os bandeirantes, eles também funcionavam como se fosse um exército, né? Eles ofereciam um serviço praticamente de vigilantes. Era o sertanismo de contrato. Você contratava os bandeirantes, ele protegia a tua área, né? Contra-ataques indígenas, né? Nós vamos perceber que mais à frente aí também tem o ataque do próprio escravo, né? Do negro escravizado que fugiam, depois atacavam também os colonos. Então, você tinha ali o sertanismo de contrato, que era um contrato de defesa, né? De proteção ali contra as áreas, ok? Então, basicamente, esses eram os dois principais tipos de bandeirantismo aí, beleza? Então, vamos ver aqui algumas questões. Deixa eu ver. Nós temos aqui 3 questões e encerramos o nosso encontro de hoje. Olha só, primeira questão, 10 segundos para você resolver essa questão aí. Então vamos lá, galera. Olha só. A Ariane fez uma pergunta aí sobre o. Ariane, as duas coisas estão certas. Vou te mostrar aqui, ó. Tem um Brasil. Aí você tem aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas, tá? Os bandeirantes, olha, eles vinham pra cá, oeste, certo? E pra cá, Amazônia, certo? Pro norte aqui, ó.
Mas no caso você tem o norte, que você tem o oriental, e eles chamam de Amazônia Ocidental aqui, certo? Beleza. Só que quando ele está indo pro oeste, ele vinha para essa parte aqui, ó, que a gente chama de Brasil Central, né? Que é onde fica o centro-oeste do Brasil hoje, tá? Essa parte aqui é a parte central do Brasil, o centro-oeste, ok? Então, quando ele fala que está indo pro Brasil Central, também tá certo. Deixa uma pausa para minha filhota mostrar um vídeo dela aqui. Deixa eu ver. Legal. Depois eu vejo o final dele, tá? Então, assim, vamos lá. Então, perfeito aqui, né? Nós temos aqui a União Ibérica, as coroas, provocou a não observância do Tratado de Tordesilhas, o que permitiu a penetração para o Brasil Central, né? Que podia ser também para o Oeste e para a Amazônia Ocidental. Então, correto. Parabéns, pessoal, que acertou a questão. Outra questãozinha, 10 segundos. Então aqui, pessoal, olha só, você tem aqui, ó, durante a União Ibérica observou-se uma expansão do território da colônia portuguesa, isso. Os portugueses começaram a ganhar terreno, começaram a invadir, em direção ao interior, né, ao interior do Brasil, foram para o oeste. O bandeirantismo é um exemplo desse movimento, correto. Essa daqui já é uma questão mais longa. O mapa ele apresenta algumas expedições que já em meados do século XVI embrenharam-se pelo interior da colônia portuguesa, em especial empreendida pelos bandeirantes. Olha só. Esses bandeirantes, principalmente os bandeirantes paulistas, né, a partir do século 17, que visavam, entre outros objetivos, olha só, eles tinham vários objetivos, os bandeirantes. Um deles era o quê? O apresamento dos indígenas, dos nativos, e que eles foram fundamentais para o processo de interiorização, entrar no interior do Brasil, e também de expansão das terras. Né? E aí você tem ali um período de bandeiras e expedições de apresamento que buscavam os indígenas de 1550 a 1720 ali. É a informação que a questão está lhe trazendo. Aí ele mostra o mapa aqui, ó, desses bandeirantes entrando, ó, pelo Brasil, ó, certo? Aí beleza. Com base na análise do mapa e considerando outros conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar corretamente o que? Aí ele vai trazer as afirmações. 10 segundinhos para você encontrar uma resposta correta aí.
A Laura não veio assistir a aula hoje, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá aqui. Tô aqui, professor. Tudo bem, Laura. Deixa eu ver o que a galera tá respondendo aqui. Então a galera aqui, a Márcia tá respondendo delta, né? D. Então vamos lá aqui. Pessoal, embora a coroa portuguesa, em função da lógica mercantilista, impusesse o uso de africanos escravizados da colônia, né? Então na época a coroa portuguesa ela estava impondo ali que a mão de obra fosse o quê? Dos africanos, certo? Essa era a função lógica mercantilística adotada pela coroa na época. Só que devido ao custo, né? O que aconteceu? Tornou-se mais vantajoso para o colono o uso dos escravos indígenas, resultando daí o interesse pelas bandeiras de apresamento, né? Então nós temos aqui corretíssimo essa questão aí, ok? Tranquilo? Não há sentido a letra C, porque não tem. Como é que tu vai falar de invasão da Espanha se durante esse período aí a Espanha que governava o Brasil? Como é que ela vai invadir a terra que ela governa, né? Tranquilo? Pessoal, então com isto nós encerramos o nosso encontro de hoje de União Ibérica, tratando aí da história do Amapá. Beleza? Eu vou encerrar aqui a gravação. Espero você na próxima aula aqui.